Irmãos, nós temos vivido dias em que cada um diz o que pensa, e esse que diz o que pensa sempre quer fazer prevalecer as suas próprias ideias. É o que nós vivemos hoje. Você vê isso pelas redes sociais. As pessoas às vezes, elas não querem expressar as suas opiniões. As pessoas, elas querem impor as suas opiniões. Não quer saber se você acha uma coisa ou outra, elas querem impor aquilo que elas acham. E só que nós precisamos entender que o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos faz pensar. Muitas referências e muitas passagens da palavra de Deus, elas vêm de encontro aos nossos corações, trazendo confronto para nós, nos fazendo pensar, nos autoavaliarmos. E na grande maioria delas, a palavra nos traz perguntas que nos levam a refletir. Tem uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são o quê? De fato, meus irmãos, as perguntas geralmente são mais importantes do que afirmações. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus fazia muitas perguntas. O que queres que eu te faça? Imagine, irmãos, uma pessoa num momento difícil da sua vida chega até Jesus e Jesus fala: o que queres que eu te faça? Jesus chega aos seus discípulos e fala para os seus discípulos: quem que os homens dizem que eu sou? E os discípulos respondem. E aí Jesus vem com a questão principal: quem vocês dizem que eu sou? O Evangelho de Mateus diz isso e nos relata isso com mais detalhes. Ou seja, as perguntas muitas vezes nos levam a pensar. As perguntas, elas nos levam a enxergar novos caminhos. As perguntas nos levam a repensar as nossas convicções. As perguntas nos levam a refazer muitas vezes as nossas lógicas, porque muitas vezes eu e você, nós estamos presos ao erro. Muitas vezes nós estamos presos ao passado. E algumas respostas que nós damos a perguntas, e perguntas principalmente feitas pela palavra de Deus, vai nos fazer sermos libertos daquilo que nos aprisiona. E Deus, em sua soberania, quem aqui crê que Deus é soberano? Deus em sua soberania, em determinadas situações, Ele nos faz perguntas. Ele nos faz perguntas. E muito mais do que respostas. Muito mais do que respostas. Ele quer nos levar a uma reflexão. Porque as respostas, meus irmãos, Ele já tem. Porque Ele é soberano, certo ou errado? E Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer nos levar a uma reflexão, nos levar a pensar, nos levar a olhar para dentro de nós e enxergar algo que nós precisamos enxergar para que nós possamos andar por novos caminhos. E essa resposta, ela nos traz o quê? Ela vai nos levar a enxergar. Ela vai nos levar a repensar. Ela vai nos levar a refletir. E ela nos leva à reflexão e à mudança de vida, que é o principal. E eu quero me debruçar com vocês em 2 episódios da palavra de Deus, 2 episódios da Bíblia, que nos ajudarão a olhar também para as nossas próprias vidas, olhar para dentro de nós e a responder a Deus. E o primeiro episódio está no livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis,
Já abra sua Bíblia. Gênesis 3. Diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam o quê? Nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou o quê? Onde você está? Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, Deus deu a Adão e Eva toda a autoridade. Deus deu a Adão a autoridade para governar a terra. Quando você lê ali os primeiros capítulos da sua Bíblia, você vai ver que Adão tinha autoridade. Os dois tinham plena comunhão com o Senhor. Eles tinham plena comunhão com Deus. Eles viviam num ambiente favorável, eles viviam num ambiente de autoridade e plena comunhão com o Senhor. Mas quando nós lemos, logo no comecinho você vai ver que Adão e Eva, eles desconsideraram o quê? Aquilo que Deus havia lhes dado, aquilo que Deus lhes havia ordenado. E o que eles fizeram? Eles tomaram do fruto proibido. E o que eles fizeram? Pecaram. Desconsiderando a direção que Deus havia dado para eles. Desconsideraram a autoridade que Deus havia dado para eles. Desconsideraram a comunhão que eles tinham com o Senhor. Eles tomaram do fruto proibido e pecaram. E como consequência disso, eles viveram o quê? Vergonha. Eles viveram o quê? Culpa. E automaticamente se distanciaram de Deus. Mas a palavra nos mostra que Deus, como sempre, vem ao encontro deles. Porque, meu irmão, Deus não desiste de nós. Vire para quem está do seu lado e fala assim para o seu irmão: Deus não desiste de você, meu irmão. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você quando você erra. Sabia disso? Deus não desiste. Então vem a pergunta. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou o quê? Onde você está? Onde você está? Irmãos, Deus sabia onde Adão estava.
Sabia ou não sabia? Deus sabia que Adão tinha feito? Sim ou não? Mas nós estamos vendo aqui uma pergunta para gerar reflexão. Deus está gerando em Adão uma reflexão. Ou seja, Adão, onde você está? Adão, aonde está a nossa comunhão? Onde você está? Adão, eu te coloquei num lugar onde você tinha autoridade, onde nós tínhamos comunhão profunda. Olha onde você está. Adão, aonde você está? Deus estava gerando em Adão o que? Reflexão. E sabe por que Deus faz essa pergunta para você hoje, meu irmão? Porque muitas vezes pode ser que hoje você não esteja no lugar que era para você estar. E Deus quer gerar em você o que? Reflexão. Talvez você esteja no lugar errado porque você tomou decisões erradas e se distanciou. Talvez você esteja fugindo de Deus. Talvez você esteja aqui ou me acompanhando de casa e se afastou de Deus de maneira radical. Talvez como Adão, escolheu viver no pecado. Escolheu viver a vergonha. Talvez não. Talvez de maneira sutil. Porque, irmãos, o diabo é sutil. É ou não é? O diabo não vai aparecer para você com um chifre, tridente, um rabinho balançando e falar assim, vermelho, estou aqui, meu nome é Gabiroto, e vim acabar com a sua vida. Não! Ele é sutil. Ele é sutil. E de maneira sutil, você começa a viver uma religiosidade fria, começa a viver uma religiosidade vazia, começa a questionar, será que Deus está me ouvindo? Eu não sinto mais a presença de Deus. Aí você tenta começar a cumprir ritos, fazer as coisas do seu jeito, e você começa a deixar Deus de lado. Só que a única coisa que Deus quer é se relacionar com você, porque Ele te ama. E aí Deus olha para você aqui nessa manhã e fala o seguinte para você: aonde você está? Aonde você está? E quando nós chegamos nesse estado, meu irmão e minha irmã, Deus vem e pergunta: onde você está? Veja suas escolhas. Talvez você esteja sendo hoje refém de escolhas erradas. Escolhas que estão te levando, talvez você nem chegou lá ainda, estão te levando por um caminho longe de Deus. E você fala: não, pastor, eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar naquilo, porque é aquilo outro. Não. Então, preste atenção, meu irmão. As escolhas que você faz hoje vão determinar o seu futuro. Eu tenho aqui muitos cases que eu posso, não vou falar aqui porque nós estamos, ao vivo, para o Brasil e para o mundo, Thalitinha? Mas eu conheci inúmeras pessoas, inúmeras, não é uma, não é duas, não é três, são muitas, que por escolhas em que elas foram alertadas para elas não realizarem naquele momento aquelas escolhas, hoje provam de situações amargas em sua vida. No momento, quando foi dada a direção, não era o melhor. Não, pelo amor de Deus, isso aqui, olha só, essa aqui, olha a oportunidade que eu estou tendo e você vai contra, você não é de Deus não. E hoje, muitos até com a vida destruída, com os filhos destruídos. Por quê? Escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas e depois as nossas escolhas nos fazem. E nos tornamos reféns das nossas escolhas. E aí sabe o que acontece quando nós somos feitos pelas nossas escolhas? Acontece como aconteceu com Adão e Eva. Vivemos nos escondendo.
Nos escondemos de Deus, dos irmãos. Por quê? Porque temos vergonha. Temos vergonha. E quando Deus faz essa pergunta aqui para você, onde você está? Ele está te dando a oportunidade de fazermos um autoexame e nos avaliarmos. Sabe, irmãos? Quando eu lia Gênesis, eu lia isto. Onde você está é muito mais eficaz do que o que você fez. Sabia disso? Porque Adão sabia o que ele tinha feito. Sabia ou não sabia? Mas o que ele tinha perdido? Ele tinha perdido tudo. Ele não estava mais no lugar que Deus havia colocado ele. Ele estava em outra condição. Adão, aonde você está? Eu te dei tudo. Te dei autoridade. Te dei relacionamento. E aonde você está? Meu irmão, eu queria te dizer algo. Deus tem desejo de ter comunhão comigo e com você. Deus tem o desejo de ter comunhão comigo e com você. Mas sabe, nós trocamos isso. Sabe pelo quê? Pelas correrias da vida. É ou não é? Quem aqui tem a vida corrida? Levanta a mão. Eu tenho, irmãos. Mas levanta alto. Quem não tem a vida corrida? Tipo assim, a vida... E quem, tipo... fala outra língua sem ser português, não entendeu o que eu falei. Nós temos a vida corrida. Temos a vida corrida. E muitas vezes temos trocado Deus pela vida corrida. Muitos têm trocado a Deus o que pelo pecado. Muitos têm trocado a Deus pelas coisas deste presente século. Pelas coisas que são oferecidas hoje. Irmão, certa vez, Deus disse através do profeta Jeremias: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram o quê? Cisternas. Cisternas rachadas que não retêm as águas. Abandonaram a mim. Abandonaram. Irmãos, muitos tiveram acesso à fonte da água viva, mas se afastaram da presença de Deus, porque as outras cisternas eram mais atraentes. Mas, meus irmãos, o mesmo profeta Jeremias, mais para frente, no capítulo 4, no verso 1, ele diz o seguinte: se você voltar, ó Israel, volte para mim. Se você remover as tuas abominações diante de mim, não mais andará sem rumo. Irmãos, nós precisamos nos posicionar hoje e responder a pergunta: aonde você está? Como você responde isso ao Senhor hoje? Como você responde? Sabe, meus irmãos, Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Sempre. Para nós fazermos uma rota de correção. E o abraço dele não é esmagador, porque ele nos ama. Então, como é que você responde a essa pergunta? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Como está a sua vida com Deus hoje? Talvez você fale, você entrou aqui falando que tá tudo bem. Mas quando você volta os seus olhos para essa pergunta e pensa no seu interior, você fala: Senhor, eu não estou bem. Eu não estou bem. Onde você está? Uma segunda pergunta que vai nos levar à reflexão.
Gênesis capítulo 4, um pouquinho mais para frente. Nós vamos, irmãos, foi a primeira episódio da Bíblia em que a religião matou. Caim e Abel. Primeiro episódio em que uma disputa religiosa matou alguém. Gênesis 4, do 8 ao 10, um pouquinho mais para frente. Diz o seguinte: Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Irmãos, agora a pergunta, é a um homem que não soube vencer as suas frustrações. Não soube lidar com elas. Que achou que para ter o seu próprio espaço e ser reconhecido por Deus, ele precisava eliminar o outro. Caim não matou Abel por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de poder. Mas Caim matou Abel por quê? Por causa de quê? Comparação, disputa, performance. Porque o culto prestado por Abel agradou mais a Deus do que o seu. Eu queria te dizer algo, meu irmão. Indo direto na lata aqui para você, sem fazer rodeio. Tá pronto aí? Aperte os cintos. Porque vamos entrar numa área de turbulência. Atenção, senhores passageiros. Aperte os cintos porque vamos entrar numa área de turbulência. Irmãos, presta atenção. Deus não vai nunca nos perguntar como está a nossa performance no culto. Deus não vai te perguntar como está a sua performance no culto, como você ora alto no culto, mas Deus vai te perguntar: onde está o seu irmão? É isso que Deus quer saber. Onde está o seu irmão? Caim falhou numa tarefa que é a mais importante na vida cristã. Sabe qual tarefa é essa? A convivência. Essa é a tarefa vital na igreja e na vida cristã. Convivência. Talvez você não tenha matado ninguém. Não matei ninguém. Mas muitas vezes você faz isso no seu coração. E quem sonda o nosso coração é? E Ele sabe que você tem matado os seus irmãos dentro do seu coração. Ele sabe que você tem desprezado pessoas que Deus tem conectado a você. Porque eu não gosto do jeito dele, eu não gosto como ele fala, ele é diferente de mim, então eu não quero mais nem andar, não vou ligar, não vou responder. Irmãos, se existe uma tarefa que é importante dentro do corpo de Cristo, essa tarefa se chama convivência em amor. Porque Deus sempre pensou a igreja como o quê? Uma família de muitos filhos, semelhantes a quem? A Jesus. Semelhante a quem? Jesus. Jesus desprezou você em algum momento? Não.
Ele não pensou a igreja como uma instituição religiosa, não. Ele não pensou a igreja como um clube, não. Ele pensou na igreja como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Nós não nos encontramos aqui para um programa. Você não se encontra com a sua célula, seja na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para um programa, não. Ali vocês estão se encontrando, os muitos filhos semelhantes a Jesus. E ali a principal coisa que tem que acontecer chama-se convivência. Nós não estamos aqui agora recebendo uma palavra, alimentando o nosso espírito, vamos sair daqui cheios do Espírito Santo e depois cada um vai viver a sua vida, a sua própria maneira. Não! Porque, irmãos, pode acabar a celebração aqui, mas nós fora daqui somos igreja também de Jesus Cristo. Fora daqui nós cuidamos uns dos outros, fora daqui nós nos preocupamos uns com os outros, porque senão nós estamos fazendo como Caim. Ah não, eu suporto, não irmão. Se você suporta dentro da igreja, você está sendo Caim. Nós precisamos aprender isso. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 29, abra sua Bíblia comigo, Romanos 8, 29, para você registrar isso no seu coração. Romanos 8, 29, olha só o que diz. O apóstolo Paulo escreve, você deve saber isso de cor e salteado. Romanos, capítulo 8, verso 29, diz o seguinte. Achou aí? Já grifa na sua Bíblia. Olha só o que diz: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também o quê? Fez o quê? Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Quando você deixa um irmão da fé seu para trás, sabe o que Deus pergunta para você? Onde está o seu irmão? E meus irmãos, presta atenção, essa pergunta, onde está o seu irmão? É um confronto ao nosso egoísmo e ao nosso individualismo. Porque Deus, Ele não nos chamou para nós sermos Deus nos chamou para nós sermos o quê? Uma família. Deus nos chamou para nós sermos uma família, com muitos filhos, semelhantes a quem? Deus nos chamou para nós sermos pessoas que nós nos preocupamos uns com os outros. Ele nos chamou para nós servirmos a quem? Uns aos outros. E dentro dessa realidade, vivemos um compromisso em unidade, em comunidade. Comunidade. Um compromisso em comum unidade. Agora a minha pergunta a você é: onde estão as pessoas que Deus lhe deu para você cuidar e se relacionar? Onde estão as pessoas que Deus te deu para você cuidar e se relacionar? Sabe por quê, irmãos? É um absurdo você dizer que ama a Deus e não amar a sua família de fé. O amor de Deus, quando nós amamos a Deus, melhor, esse amor transborda. Nós amamos a Deus e esse amor transborda para aqueles que estão ao nosso redor. 1 João 4, 19 a 20 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem te amou primeiro? Quem te amou primeiro? Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, o que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. Pois quem não ama o
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Grifa isso na sua Bíblia, meu irmão. Sabe por quê? Nós gostamos dos versículos gostosinhos da caixinha de promessa, Romanos 8, 28. Sabemos, pois, que todas as coisas... Aleluia. Obrigado, Deus. Você não gosta de versículo gostosinho? É bom o versículo gostosinho. Mas quando a gente depara com isso aqui, meu irmão, não, isso não é para mim hoje não. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você recebe isso sobre a sua vida? Você recebe isso sobre o seu coração? Essa é a verdade sobre a sua vida hoje. Nós vemos uma realidade onde muitos cristãos, e eu coloco entre aspas, muitos cristãos se dizem desconectados da igreja. Como pode a minha mão dizer que é mão do Leandro, se ela não está conectada ao meu corpo? Só é cristão aquele que está conectado ao corpo de Cristo. Essa é a realidade dos dias de hoje. Porque, dentro de muito ponto de vista, para muitos, a igreja se tornou um negócio. Para muitos, a igreja se tornou um clube. Para muitos, a igreja se tornou lugar para ir buscar uma bênção. Essa é a sociedade dos dias de hoje. A sociedade dos dias de hoje, sabe o que ela vive? Ela vive a era do cancelamento. Porque se você não for aquilo que as pessoas esperam que você seja, o que elas vão fazer com você? Te excluir, te cancelar. Essa é a sociedade de hoje. Essa é a sociedade. E sabe o que acontece com a gente, irmãos? A gente traz isto para dentro do corpo de Cristo. Caim cancelou Abel, porque Abel, o culto de Abel, foi aceito. Cancelou. Quem que você está cancelando dentro de você? Irmãos, presta atenção. Nós não podemos cancelar, fazer nada com ninguém. Sabe por quê? Porque a cruz do Calvário, tudo que estava sobre você, foi tirado pela cruz do Calvário. Não existe sobre nós nenhum tipo de cancelamento, não existe sobre nós nenhum tipo de condenação, não existe sobre nós nenhum tipo de maldição, não existe nada sobre nós. Porque tudo isso foi anulado pela cruz do Calvário. Então, preste atenção, não existe isso sobre a sua vida. E para nós, como discípulos de Jesus Cristo, como membros do corpo de Cristo, rejeitar o próximo não é uma opção. Mas a pessoa não gosta de mim. Problema dela. Quem vai se ver com Deus é ela, não você. Não é isso aí, Carlão? É isso aí. Mas deixa o diabo com mais. O diabo que vai para o quinto dos infernos com mais dele. Porque para nós não é uma opção. Porque nós fomos chamados, estamos comprometidos ao quê? A servir e amar uns aos outros. Jesus, no seu momento de dor e de agonia, disse: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Sabe o que você vai fazer? Pai, perdoa meu irmão, que está falando isso de mim, que está se levantando contra mim, porque ele não sabe o que ele faz. Continua amando. Porque cancelamento para mim e para você, rejeitar para mim, não é uma opção. E olha o que diz Hebreus 10, 24 a 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Olha só. Cuidemos também de nos animar. Quem?
Olha o mandamento recíproco aqui. Tem livro, acho que o pastor Carlos Alberto, Mandamentos Recíprocos. Leia esse livro. Uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de quê? Isso aqui dá uma pregação. Mas não vai ser hoje. Porque eu tenho 8 minutos ainda. Como é o costume de quem? Não vou entrar nesse assunto também. Pelo contrário, façamos admoestações, chama atenção, exorte, levante seu irmão, ainda mais agora, presta atenção. Quanto tempo foi escrita a carta aos Hebreus? Mais ou menos 2000 anos. Um pouquinho menos, mas coloca aí 2000 anos. Há 2000 anos, ainda mais agora que vocês veem que se aproxima o dia. Imagina hoje. Cuidemos também de animar uns aos outros. Presta atenção. Você é responsável pelo seu irmão. Isso é ser igreja. Isso é o que tem de melhor para nós vivermos hoje. No mundo individualista, onde cada um vive para si, nós nos ajuntamos para viver a vida de Cristo. Olhando para cima, para o Pai bondoso. E olhando para os lados, para os nossos irmãos. A grande pergunta para você hoje é: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Para nós encerrarmos, o pessoal da banda pode subir. Primeiro lugar, hoje, primeira pergunta que Deus faz a você: onde está você? Onde você está? Como vai a sua vida de comunhão e intimidade com Ele? Como vai a sua vida de comunhão e intimidade com Ele? Meu irmão, não troque a presença de Deus pela correria diária, pela religiosidade, e muito menos pelo pecado. Valorize os momentos que você pode estar na presença de Deus. Vai ter vigília, vou estar na vigília. Vai ter oração, vou estar na oração. Vou estar na célula, vou estar na reunião. Eu vou estar orando, eu vou estar vou jejuar. Vai ter jejum, vou jejuar. Valorize. Segunda pergunta que Deus deixa no seu coração hoje: onde está o seu irmão? Onde está a sua família de fé? Onde estão os seus amigos de aliança? Meu irmão, você acha que viver isolado você glorifica a Deus? Não. Onde estão aqueles que você está cuidando e servindo? Onde está você no corpo? Cadê a sua célula? Talvez você está na célula só no grupo do WhatsApp, para falar que está. Não, irmão, você tem que estar lá. Está lá. Participar do corpo. E terceiro lugar, dependendo da resposta que nós dermos a essas perguntas, a sua vida e a minha vida, a nossa vida pode ser transformada. Porque Deus está nos despertando e nos levando a uma reflexão profunda e necessária para as mudanças que precisam acontecer em nós. Preste atenção. Mudanças precisam acontecer em mim. Mudanças precisam acontecer em você. E eu quero pedir que vocês coloquem de pé no seu lugar agora. Talvez você esteja aqui hoje e você abriu mão de alguém. Não vou mais atrás, eu abri mão dele. Eu não vou mais abrir mão dela. Não.
Se você se lembrou, não é para você falar, eu vou falar com o líder de célula. A Nívia vai fazer quando que a Nívia é minha líder de célula. Eu vou falar com a Nívia. Nívia, sabe fulano? Deus colocou no meu coração, Deus colocou no meu coração que você precisa... Não, irmã, é você, cara de pau. É você. Deus colocou no meu coração que você tem que... Não, é você. É você. É você. É você. Como está a sua vida com Deus hoje? Feche seus olhos no seu lugar, meu irmão. As perguntas nos levam à reflexão. As perguntas nos levam à reflexão. Perguntas nos levam à reflexão. Perguntas nos levam a repensar. Perguntas nos levam a refletir. Perguntas nos levam a refazer a nossa lógica. Porque muitas vezes nós estamos presos ao erro. Eu quero que você comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar, meu irmão. Comece a orar no seu lugar.